O que a gente tem? A gente tem, a princípio, uma passagem por Salvador. Para quem não sabe, e aí eu aconselho até vocês assistirem o vídeo de período pombalino, que é um vídeo muito curtinho, uns 5, 6 minutos de vídeo. No período pombalino eu falo isso, porque muita gente acha que a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, ela só vai acontecer no período junino. Mentira! A capital já era o Rio de Janeiro quando Dom João VI e a corte chegaram aqui, tá? Então, cuidado com essa confusão. Porém, Salvador foi capital durante muito tempo, né? Salvador, desde lá de 1530, com o governo geral, aquela coisa toda, 1530 não, 46, se eu não me engano, enfim. Mas, enfim, desde o início do processo colonial já era capital, então foi um processo muito longo até mudar para o Rio de Janeiro. Consequentemente, o Rio de Janeiro era uma recém-capital, né? Foi no final do século anterior que Rio de Janeiro se torna capital. Por isso não tinha a mesma estrutura. Por não ter a mesma estrutura, isso vai afetar bastante a vinda da família real para o Brasil. Então, eles têm uma parada, uma passagem por Salvador, que é a primeira capital, né? Consequentemente, eles observam toda a estrutura lá. E com essa parada, nessa parada mesmo, já tem a abertura dos portos. E aí é o seguinte, gente, a abertura dos portos, se você sair dessa aula de hoje entendendo a importância da abertura dos portos, você já entende grande parte da importância do período joanino para a nossa história. Eu vou explicar o porquê. O que acontece com a abertura dos portos? Pela estrutura, pela teoria colonial, né? A gente tem o chamado Pacto Colonial, que já caiu por terra esse nome, há muito tempo, e que em alguns lugares se usa exclusivismo metropolitano. Que, de novo, é na teoria. Lógico que na prática as coisas não eram tão rígidas assim. Inclusive aqui no canal tem vídeo sobre Pacto Colonial. Mas enfim, o que eu preciso que você entenda é, na teoria, a gente para ser colônia, então, a gente tinha esse pacto, essa estrutura e esse exclusivismo com Portugal. O que significava isso? A nossa lógica comercial só poderia ser realizada com Portugal, com mais ninguém. E aí eu te pergunto, se a corte portuguesa vem para cá, será que dá para manter a mesma estrutura? Não dá para manter. Não só isso, mas a Inglaterra apoia essa vinda, né? Como eu disse para vocês, existe uma escolta inglesa apoiando a vinda da família real para cá. Então é claro que o Dom João VI precisa agradar a Inglaterra também. E aí existe a chamada abertura dos portos para as nações amigas, tá? Em 1808. E aí a gente vai ver com mais calma que essas nações amigas aí basicamente vai ser a Inglaterra, né? Mas por que isso é importante de entender? Vocês entendem que, a partir do momento que existe essa abertura dos portos, necessariamente não tem um rompimento dessa lógica exclusiva? Não tem um rompimento desse pacto, que esse nome não é mais usado, mas que isso pode aparecer em prova, pode aparecer nos livros didáticos que vocês estudam? Se tem esse rompimento do pacto, uma das principais estruturas que existem que determinam que a gente é colônia, deixa de existir. Por que eu preciso que você entenda isso? Na verdade, por mais que a nossa independência tenha sido em 1822, já em 1808 já é o primeiro passo e é um passo fundamental para ter a independência, entendeu? Então, por mais que a gente comemore 1822, aquela coisa toda, aquela história bonitinha, nós temos em 1808 um passo importantíssimo para a independência do Brasil, tá? Bom, a corte vai acabar se instalando no Rio de Janeiro, porque, afinal de contas, a capital é o Rio de Janeiro. Inclusive, depois, se vocês tiverem curiosidade, eu não sei como é que funciona os reacts aqui no YouTube, mas eu faria um react disso. Mas tem uma série do canal Futura que é Dom João VI no Brasil, que é uma história em quadrinhos que fizeram e depois meio que fizeram uma animação disso, né? E aí coloca sobre essa vinda de uma forma animada, né? De animação. Mas essa corte vai se instalar no Rio de Janeiro, vai tirar uma galera de dentro de casa, porque lembra que eu falei que não tinha estrutura, basicamente?
Então, vai tirar literalmente muita gente de casa para instalar a corte portuguesa. E aí começam as obras, né? Que uma das coisas também mais famosas, né, do período joanino é sobre essas obras e justamente para dar estrutura para essa nova capital, né? Que o Dom João VI vai dar essa estrutura. Então, nós temos escolas de ensino superior sendo instaladas, e aí uma coisa muito legal, e eu sei que vocês adoram, adoram, adoram um repertório histórico para a redação de vocês, e eu acho esse repertório muito interessante para se vocês forem discutir educação na redação, é que o ensino superior no Brasil, ele só vai ter início a partir do período joanino. E por que é interessante a gente pensar nisso? Na América Espanhola, né, que é aí as colônias mais próximas que tinham da gente, esse ensino superior, ele é anterior. Ele acontece já no período colonial, já existiam escolas superiores no período colonial. Então, existem séculos de diferença entre o ensino superior na América Espanhola e o ensino superior na América Portuguesa. E isso, para um processo colonial, faz muita diferença, né? Então, muitas das discussões sobre educação no Brasil, elas começam a partir do período joanino. Quer dizer que não tinha educação nenhuma no Brasil? Tinha educação, sim, mas muito mais voltada para uma lógica da igreja. Até o período pombalino, era a igreja que controlava essa questão educacional e não tinha essa lógica do ensino superior. Período pombalino, Pombal já começa a fazer algumas mudanças e no período joanino você já tem aí escolas de ensino superior como medicina na Bahia e algumas outras no Rio de Janeiro também, tá? Nós temos o Museu Nacional, que existe até hoje, que foi inclusive o que infelizmente pegou fogo, ele é do período joanino. Nós temos a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico, e aí quem já foi no Rio de Janeiro comenta que eu quero saber. O Jardim Botânico é muito louco pensar que um jardim daquele tamanho foi feito como se fosse o jardim da família real, assim, sabe? E é gigantesco, assim. Várias novelas globais gravam cenas lá e tudo. Quem sabe um dia eu não faço um vídeo em um jardim botânico, ia ser legal, né? Mas para fazer vídeo externo demandam não só mais trabalho, mas mais equipamento também. Tem a imprensa régia. Outra coisa importantíssima é que a imprensa no Brasil, imprensa eu digo jornal, tá? Essa lógica de notícias e tudo, e até de impressão mesmo, tá? Era proibido no período colonial. É claro que o fato de ser proibido não quer dizer que não tinha, tá, gente? Mas oficialmente era proibido. E aí, com a imprensa régia, isso muda. Então, até a história do jornalismo no Brasil, o período joanino vai ser importante, tá? E tem uma missão francesa. Essa missão francesa significa o quê? Significam lógicas artísticas, né? Obras do Debré e de diversos outros artistas, que inclusive muitos deles eram funcionários do Napoleão, tá? Eles vão ser demitidos e acabam arrumando um job aqui, um emprego aqui, tá? Então, tudo isso auxilia na estrutura, na construção de uma estrutura do Rio de Janeiro. Deixa eu ver os comentários de vocês. Mas Salvador é capital por conta do descobrimento, correto? Não por conta do descobrimento. Inclusive, não gosto muito de usar descobrimento. Não por conta, mas mais pela lógica da estrutura do governo geral. Então, você tem o período pré-colonial, 1500 a 1530. Depois, você tem o período, a partir de 1530, as capitanias hereditárias. E a partir de 1546, se eu não me engano, tá, gente? Eu não sei de cor data e vocês não precisam saber também, não. É o processo de governo geral, que aí você tem a capital Salvador, tá? Por que caiu em desuso o termo pacto colonial? O Gui, porque o termo pacto pressupõe um acordo, né? Já parou pra pensar nisso? Um pacto. Se eu e você, a gente faz um pacto, eu concordei e você concordou, não é isso? E aí, vocês acham que o Brasil falou assim, e aí, galera do Brasil, não, beleza, explora à vontade, vocês mandam na gente, é isso aí? Não foi um pacto, um acordo assim, bonitão, né? É mais uma estrutura de exploração de colônia metrópole. Então, não faz sentido usar esse termo pacto colonial, tá?